Olá, estudante. Professor Glaucilei aqui. Vamos então continuar falando sobre eletromagnetismo, mais precisamente sobre indução eletromagnética. E antes de nós falarmos da indução magnética, vamos saber o que seria fluxo magnético. Qual seria o significado da palavra fluxo? É um substantivo masculino, a designação do que se movimenta de modo contínuo. É a movimentação daquilo que segue seu curso. Quem já não disse o fluxo de pessoas, por exemplo, ou fluxo de carros na praça de pedágio? Nessa figura aqui, nós vemos um grande fluxo de carros na praça de pedágio, pois a quantidade de carros que está passando na cabine é muito grande. Agora, nessa outra praça de pedágio, percebemos um fluxo menor de carros, porque essa movimentação de carros seguindo seu curso, passando pelas cabines, é menor. Agora, o que seria um fluxo magnético? Nós já sabemos que um ímã ele tem suas linhas de indução e elas são mais concentradas nas proximidades do polo. Então percebemos aqui nesse desenho que elas estão mais juntas, essas linhas de indução, nos polos desse ímã. Então, nessa região lilás aqui, há uma certa quantidade de fluxo. Por acaso, já que ela está bem próxima do polo norte, eu tenho uma grande quantidade de linhas de indução aqui, ou seja, um grande fluxo magnético nessa região. Agora, se eu afastar essa região, se eu colocar numa outra aqui, por exemplo, mais afastada do polo, percebemos que há uma quantidade menor de linhas de indução passando por essa região. Então, o fluxo magnético aqui, ele é menor do que aqui. Ou seja, quando eu afastei aqui esse ponto do Polo Norte, eu diminuí o fluxo magnético nessa região. Se eu afastar ainda mais, menor será a quantidade de linhas de indução que passa por essa região. Da mesma forma, eu posso aí aumentar o fluxo magnético quando eu aproximo essa região dos polos do ímã. Então aqui aumentou o fluxo magnético nessa região, eu estou aproximando ainda mais, consequentemente aumentando o fluxo magnético, e aqui seria aí o fluxo magnético maior que a gente viu nos exemplos, a maior quantidade de linhas de indução passando por essa região. Então percebemos aqui uma variação de fluxo magnético nessa região. Aqui temos linhas de indução e imersa nelas temos uma espira circular, temos um vetor que fura o seu centro e o vermelho seria o vetor de indução magnética, que está indicando qual seria aí a direção e o sentido das linhas de indução magnética. Nesse caso aqui, quando esses dois vetores estão alinhados, quando o ângulo entre eles é 0 graus, percebemos que nós teremos no interior dessa espira a maior quantidade de linhas de indução possível. Afinal, se eu mudar o ângulo, no caso aqui desse vetor azul, em relação às linhas de indução, se eu inclinar a espira dessa forma, a quantidade de linhas de indução no seu interior diminuirá. Aqui a gente tem uma maior quantidade de linhas de indução na figura da esquerda do que na figura da direita. Agora, se eu colocar o vetor azul perpendicular às linhas de indução, percebemos que a quantidade de linhas, ou seja, o fluxo magnético no interior da espira será nulo. Então percebemos da esquerda para a direita uma variação desse fluxo magnético a partir do momento que eu giro a espira em relação a um determinado eixo, igual que nós vamos ver na figura seguinte. Então podemos variar também o fluxo magnético numa determinada região dessa forma, como eu tenho uma espira girando ela nessa região de linhas de indução, mostramos a variação do fluxo magnético no seu interior, igual que nós vamos ver nessa animação aqui seguinte. Aqui vemos uma espira girar em torno desse eixo, como a gente está vendo nessas três figuras aqui em cima, e agora nessa posição aqui a gente vê uma quantidade de fluxo mínima. Novamente nessa posição. Agora, quando eu colocar o plano da espira perpendicular às linhas de indução, seria a quantidade máxima de linhas de indução em seu interior. Então, a todo momento em que a espira gira, há variação de linhas de indução no seu interior. Há variação, portanto, de fluxo magnético. Então, seria isso. E para que nós estamos estudando essa variação de fluxo magnético? Por que nós estamos falando disso? O inglês Michael Faraday
ele postulou que da mesma forma que a corrente elétrica produz um campo magnético pode produzir uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica ela é produzida através da variação do fluxo magnético no interior de uma espira. E esse fenômeno ficou conhecido como indução eletromagnética. Então nós temos aqui uma bobina e a gente tem um ímã no interior dela em repouso, parado. Enquanto o ímã está parado, o fluxo ele permanece igual. E a corrente que circula no interior da bobina é igual a zero. Quando o ímã sai do interior da bobina, vai haver uma variação do fluxo e, consequentemente, uma corrente elétrica circulará no interior da bobina, como nós podemos ver aqui a indicação no ponteiro do galvanômetro. Ou seja, o fluxo variou, o fluxo diminuiu e, consequentemente, uma corrente elétrica circulou no interior dessa bobina devido à variação do fluxo magnético. Isso novamente, ao introduzir o ímã no interior da bobina, novamente o fluxo sofrerá alteração, aproximando o ímã da bobina, ele vai aumentar. E a corrente que estava circulando no interior da bobina mudará o seu sentido, como podemos ver aqui, ele está voltado para a esquerda, comparando com a figura anterior. Essa corrente que circula devido à variação do fluxo magnético no interior de uma bobina ou no interior de uma espira é chamada de corrente induzida. Aqui vemos a animação do fenômeno de indução eletromagnética. Ao aproximar o ímã ou afastar o ímã, vemos circular uma corrente elétrica na espira e a lâmpada se acende. E aqui vemos também o ímã sendo introduzido no interior da bobina e uma variação aqui no movimento do ponteiro desse medidor, indicando que uma corrente elétrica circula no interior dessa bobina. O sentido da corrente elétrica no interior de uma bobina ou no interior de uma espira é dado através de uma lei chamada lei de Lenz. Então, se tivermos um determinado ímã com seu polo norte voltado para uma espira e esse ímã está se aproximando da espira, vai criar nessa espira, vai circular nela uma corrente elétrica. Quando circula uma corrente elétrica, no interior dessa espira surge um campo magnético. E esse campo magnético ele terá o polo norte voltado para o ímã, já que o polo norte do ímã se aproximou da espira. E aplicando a regra da mão direita, ou seja, apontando o dedão no sentido do polo norte e abraçando os outros dedos na espira, percebemos a formação de uma corrente elétrica no sentido anti-horário. Agora, se nós afastarmos o ímã em relação à espira, com o polo norte voltado para ela, essa corrente elétrica formará um campo magnético na polaridade inversa, ou seja, o polo norte vai estar apontado para baixo e o campo magnético formado no interior da espira vai se comportar como se estivesse querendo que ele voltasse, querendo que ele tivesse uma atração em relação ao campo magnético criado pela corrente induzida que circula nessa espira. Então aqui será um polo sul formado e o sentido da corrente elétrica vai ser o sentido horário, porque se nós apontarmos o dedão para baixo, envolvermos os outros dedos com a espira, o sentido da corrente elétrica seria o sentido horário. Aqui temos mais um exemplo em relação a isso. Nós temos um ímã se aproximando de uma espira, com seu polo sul apontando para a espira, vai criar então, pela variação do fluxo magnético no interior da espira, uma corrente elétrica. E já que o ímã está se aproximando com o polo sul, vai surgir aqui um polo sul, o polo norte vai ficar apontado para baixo e, novamente, utilizando a regra da mão direita, a corrente circulará no sentido horário. Agora, se afastarmos o ímã com o polo sul voltado para a espira, essa corrente que circulará na espira devido à variação do fluxo magnético e irá criar um campo magnético, mas dessa vez com o polo norte voltado aqui para o ímã. Afinal, o surgimento do polo norte se deve ao fato de que ele quer atrair novamente esse ímã. Então teremos aqui um polo norte voltado para cá, já que aqui é o polo norte, usando novamente a regra da mão direita, se nós apontarmos o dedão para cá, apontando o dedão para cá e envolvendo a espira com os outros dedos, nós teremos aqui uma corrente elétrica no sentido anti-horário. Corrente elétrica é essa,
novamente a corrente induzida, cujo sentido é dado por essa regra que mostramos, a lei de Lenz. Aqui nós vemos a animação da situação que foi mostrada. Então o vermelho indica o polo norte. Aproximando, cria aqui um polo norte. Afastando, cria aqui um polo sul. Aproximando, a corrente circula, né? Porque eu estou variando o fluxo magnético no interior dessa bobina, desse solenoide. Então, olha só, o vermelho aproxima, cria um polo norte. O vermelho afasta, cria um polo sul. Essa seria a lei de Lenz. Vamos então fazer um exercício de aplicação. Suponha que na figura abaixo, tanto o ímã quanto a espira estejam em repouso. Nessas condições, existe um fluxo magnético através da espira? Como existe aí linhas de indução no interior da espira, consequentemente existirá um fluxo magnético no interior dela. Então a resposta para essa questão seria sim. Agora, na letra B, está havendo variação do fluxo magnético através da espira? Ora, se o ímã está em repouso, a quantidade de linhas de indução no interior da espira não varia. Então, uma vez o ímã em repouso, não variando o fluxo magnético, aí, no caso, não haverá corrente induzida na figura. Então, a letra B, está havendo variação do fluxo magnético através da espira? Não, porque sempre a mesma quantidade de linhas de indução no interior da espira permanece igual. Então, se não há variação de fluxo, também não há corrente induzida na figura. Ainda em relação a essa mesma figura, suponha que, mantendo-se o ímã em repouso, a espira fosse aproximada dele, permanecendo paralela à sua posição inicial. Então, agora não há mais repouso da espira em relação ao ímã. Então, agora a gente percebe que nessa questão está havendo um movimento relativo entre o ímã e a espira. Ou seja, o ímã está em repouso, mas a espira está sendo aproximada dele. O fluxo magnético através da espira estaria aumentando ou diminuindo? Bom, quando eu aproximar a espira do ímã, o que vai acontecer? A gente sabe, nós vimos lá no início que as linhas de indução nas proximidades dos polos, elas são mais juntas, são mais densas, têm maior quantidade. E elas vão se espalhando a partir do momento que se afastam do ímã. Então, quanto mais próximos do ímã, maior, consequentemente, serão as linhas de indução. Então, já que você está aproximando a espira do ímã, você está fazendo surgir no interior dela uma maior quantidade de linhas de indução. Então, o fluxo magnético através da espira está aumentando ou está diminuindo? No caso, está aumentando. Haveria corrente induzida na espira? Bom, se o fluxo está aumentando, está havendo a variação. Se há variação de fluxo magnético, haverá corrente elétrica na espira, a chamada corrente induzida. Então, a resposta seria sim. Um aluno desenhou as figuras 1, 2, 3 e 4, indicando a velocidade do ímã em relação ao anel de alumínio e o sentido da corrente nele induzida, para representar um fenômeno de indução eletromagnética. A alternativa que representa a situação fisicamente correta é, bom, vemos então aqui um ímã em movimento, essa setinha para cima com o vetor velocidade indica que o ímã está indo para cima, aqui o ímã está indo para baixo, aqui o ímã está indo para cima, e aqui está se aproximando da espira. Quando o ímã se afasta da espira, é criado no interior da espira um polo sul. Consequentemente, então, o vetor de indução magnética é vertical e o seu sentido é para baixo, e apontando o dedão aqui, justamente para esse sentido do vetor de indução magnética, apontando o dedão e abraçando os outros dedos, a gente percebe que a corrente elétrica seria no sentido anti-horário. Então, nessa primeira figura, a corrente elétrica no sentido errado. O sentido horário, que seria o sentido correto. Aqui está mostrando no sentido anti-horário. Aqui na figura 2, o ímã está se aproximando da espira, com seu polo sul voltado para a espira. Quando aproxima o polo sul,
é criado aqui um polo sul. Se é criado aqui um polo sul, o polo norte também é apontado para cá. Se o polo norte está apontado para baixo, o sentido deve ser igual a esse que eu mostrei aqui, ou seja, o sentido horário. Então, novamente aqui percebemos o sentido contrário ao que está sendo mostrado. Está circulando a corrente elétrica no sentido horário, enquanto o correto seria no sentido anti-horário. Está circulando a corrente elétrica no sentido anti-horário, enquanto que o correto deveria ser no sentido horário. Na terceira figura, a gente vê o ímã se afastando e vai surgir, portanto, aqui o polo norte. Então, teremos aqui o polo norte voltado para cima e, novamente, aplicando a regra da mão direita, apontando o dedão para cima, envolvendo a espira com os outros dedos, nós teríamos aqui, sim, uma corrente no sentido contrário ao movimento dos relógios. Enquanto aqui a gente está vendo uma corrente no sentido horário. Então, aqui a gente teria uma corrente no sentido anti-horário. Então, também essa questão está errada. Então, a 4 só pode estar certa. Então, se eu aproximar um ímã de uma espira com polo norte voltado para ela, vai criar aqui um polo norte. Se aqui é criado um polo norte, da mesma forma que eu fiz a regra da mão direita para cá, vai servir para cá. Então, o polo norte vai ser para cima e a corrente vai ser no sentido anti-horário. Então, conforme está mostrando nessa setinha aqui indicada, a corrente girando corretamente no sentido anti-horário. Então, a opção correta é a número 4. Um ímã preso a um carrinho desloca-se com velocidade constante ao longo de um trilho horizontal. Envolvendo o trilho há uma espira metálica, como mostra a figura. Aqui está o trilho, aqui seria aqui uma espira, o carrinho com o ímã preso nele, ele está se movendo para a direita conforme mostra o vetor velocidade. Pode-se afirmar que na espira a corrente elétrica é sempre nula? Bom, se o carrinho está em movimento, vai haver variação de fluxo magnético. Havendo variação de fluxo magnético, consequentemente, existirá o fenômeno de indução eletromagnética e produzirá uma corrente aqui chamada corrente induzida. Então, não é nula, só seria nula se ambos estivessem em repouso. Então, essa seria uma questão falsa. Existe somente quando o ímã se aproxima da esfera? Bom, para existir, deve haver variação de fluxo magnético. E a variação de fluxo magnético, quando ele aproxima ou quando ele afasta. Não é somente quando se aproxima. Então, o erro aqui seria a palavra somente, então aqui também é falso. Da mesma forma, na letra C, existe a palavra somente, existe somente quando o ímã está dentro da espira, de forma alguma, quando está fora também. Basta ver a variação de fluxo. Existe somente quando o ímã se afasta da espira. Então, a gente viu aqui que se tanto você se aproximar quanto você se afastar, existirá essa corrente induzida. Então, também aqui vai ser falso. Existe quando o ímã se aproxima ou quando se afasta da espira. Essa é a opção correta. Então, essa foi a nossa aula sobre indução eletromagnética e fluxo magnético. Um grande abraço para vocês.